Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4, assim diz a palavra do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, pedimos que o Senhor aplique em nosso coração, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos estudando o livro de Filipenses, de forma sistemática e expositiva, e nós já estamos no segundo capítulo. O título para a nossa mensagem: Amor fraternal e humildade, como está na Bíblia aí, inclusive. O contexto histórico, para nós entendermos a mensagem, foi quando Paulo estava preso. Ele estava em Roma, né, segundo historiadores, e ele foi o fundador dessa igreja, mais ou menos em meados da década de 50, ele fundou a igreja de Filipos. Filipos era uma colônia romana muito importante. E no início da década de 60, Paulo estava preso. E agora, o pastor que estava preso estava preocupado com a igreja. Inclusive, ele não estava tão preocupado com a sua situação. Estava mais preocupado com a igreja, com o povo, com a igreja que ele fundara. Ele queria que a igreja fosse bem, estivesse bem. A igreja, aquela igreja era uma igreja que Paulo amava, que Paulo gostava. Ele fundou outras igrejas. Agora, os filipenses eram uma igreja muito querida. Aliás, a igreja tinha mandado uma oferta generosa para Paulo, e ele escreve essa carta para agradecer a oferta e também para dar algumas orientações e, inclusive, exortações, porque estava acontecendo algumas coisas que não estavam agradando, certo? Paulo, aquela igreja era tão querida para Paulo que ele se dirige à igreja nesses termos: portanto, meus amados, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, que está no capítulo 4, no versículo 1. Então, Paulo gostava muito daquela igreja. Porém, o que estava acontecendo internamente não era muito bom. Paulo não estava nem um pouco satisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo, embora o testemunho externo fosse bom, mas dentro da própria igreja, dentro de casa, tinha algumas coisas que precisavam melhorar. Falta de humildade por parte de alguns, outros buscavam o prestígio pessoal, já outros eram egoístas. Eles exigiam demais uns dos outros, estavam exagerando as fraquezas de uns e minimizando as virtudes de outros. Havia ambição egoísta, como ele diz no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Havia o afã da busca pelo prestígio pessoal, uma glória vazia. Queriam ser admirados, respeitados, consultados, reconhecidos,
ter certa fama, ser adulados. Porém, o cristão verdadeiro não deseja que os homens olhem para ele, não, que os olhos não estejam fitos nele, mas em Deus. João Batista, numa certa ocasião, disse: importa que ele cresça e que eu diminua, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Havia também egocentrismo lá dentro da igreja dos filipenses. Só pensavam em seus próprios interesses. O egoísta quer eliminar os outros do seu caminho. O objetivo da vida já não é ajudar os outros, mas afundá-los na medida do possível. Mas onde há uma ambição egoísta, onde há um desejo de prestígio pessoal, onde cada um se concentra em seus próprios interesses, ali não pode existir outra coisa senão desunião. Os grandes homens de Deus, meus irmãos, não se deixaram dominar pela ambição. Vamos pensar aqui nos grandes homens de Deus. Eles estavam dominados por um sentimento da própria indignidade e incapacidade para desempenhar um alto cargo. Vamos pensar, então, nesses grandes homens de Deus, como, por exemplo, Moisés. Quando Moisés foi vocacionado, ele se recusou. Ele disse assim: quem sou eu? Eles não vão crer. Eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca, sou pesado de língua. Envia outro no meu lugar. Está lá em Êxodo, capítulos 3 e 4, a vocação de Moisés. E Jeremias? Quando Jeremias foi vocacionado, ele diz assim: não sei falar, porque não passo de uma criança. E o Senhor disse: não diga, não sei falar, porque aonde eu te mandar, você vai, e o que eu te mandar falar, você vai falar. Pense em Jonas. Quando foi chamado, ele fugiu. Pense em Ambrósio, um dos pais da igreja, um homem eloquente, um homem culto. Ele, inclusive, era o governador de uma região. E quando o bispo da cidade faleceu, houve um problema. Quem seria o bispo? Quem substituiria o bispo? O bispo que partiu. E eu sei que naquela disputa, naquela conversa pública, inclusive, diante da multidão, uma criança disse: Ambrósio bispo. E em seguida veio um coro: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E eu sei que Ambrósio correu, fugiu, foi se esconder, porque ele sabia que ele não era digno de ocupar tal cargo. Ele só assumiu porque o imperador o obrigou a assumir o cargo de bispo na cidade. Pense aí em John Knox, um dos reformadores do século XVI, lá na Escócia. Um pregador, diante de uma grande multidão, falou, apontando para John Knox, que ele seria o pregador daquele dia em diante. John Knox saiu e foi chorar, porque ele não se achava digno de tal cargo. O que havia na igreja de Filipos? Briga doméstica. Era o que estava havendo. Como os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que está lá no capítulo 13 de Gênesis. Tiago falou lá no capítulo 3, no versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Que espetáculo lamentável ofereciam os crentes da igreja de Filipos ao mundo. Atacavam uns aos outros e falavam mal uns dos outros. Portanto, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte:
Dois pontos. Se, pois, vocês receberam a bênção de Deus como resultado da sua união com Cristo, se o amor de Cristo na vida de vocês lhes proporciona uma vida agraciada, se além disso vocês se regozijam no maravilhoso espírito de comunhão, e se vocês têm alguma experiência nas ternas misericórdias e compaixão de Cristo, então, provem a sua gratidão por tudo isso, amando seus irmãos e irmãs em casa. Completem a minha medida, a medida da minha alegria, praticando essas 3 instruções. 2 pontos: unidade, humildade e solicitude. E é sobre esses 3 pontos que eu gostaria de falar agora, baseado no texto que foi lido. Em primeiro lugar, unidade. É o que deveria ter na igreja de Filipos, e Paulo escreve dizendo isso. Unidade. Pode para a sua Bíblia, por favor? No versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Os filipenses deveriam ser de uma só mente. A mente de Cristo, porque o crente tem a mente de Cristo. Paulo diz, lá no capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Irmãos, nós precisamos, como a igreja de Filipos, de unidade. Precisamos ter a mente de Cristo, pensar concordemente, seguir as doutrinas da palavra de Deus, os ensinamentos. Se não houver unidade na igreja de Deus, não tem como nós darmos um bom testemunho do evangelho. Porque o mundo vai dizer, essa igreja está dividida. Essa igreja não tem unidade. A mente ou disposição interior é básica. Como diz no versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa. Nós precisamos pensar a mesma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus não tem 2 doutrinas. A palavra de Deus não tem 2 pensamentos. Não existem 2 doutrinas, 3, 4 para a mesma coisa. Nós temos que pensar como pensa Deus, como pensa o Senhor Jesus Cristo. E essa igreja é uma igreja bíblica, que prega as verdades bíblicas, que anda na palavra. E nós temos que pensar como a palavra pensa. Devemos ter a nossa mente voltada para a mesma coisa. É a unidade que se manifesta em todo o seu esplendor no Salmo 133. Eu queria que você abrisse aí, por favor, no Salmo 133. Salmo 133 diz assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, vamos praticar isso aqui. Vamos viver em unidade, unidos, como irmãos em Cristo. Nós só temos um Cristo. Nós só temos um Senhor. Nós só temos um Salvador. E se nós vivermos unidos, aí nós teremos a bênção do Senhor. Como o Senhor ordena a sua bênção
aqui como está dizendo aqui no texto, é como o orvalho do Hermon, que o Monte Hermon é um monte muito alto, e é um monte que lá começa, lá é a nascente de um rio que desce até o Monte Sião, que sai abençoando toda a região por onde passa. Então, a bênção de Deus vem para a nossa vida à medida que nós somos unidos, temos o mesmo pensamento, a mesma ideia. Segundo lugar, humildade. Humildade. Versículo 3, por favor, volte para a sua Bíblia aí. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Toda pessoa humilde é despretensiosa. Lembram do episódio dos discípulos discutindo quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante? Veja que coisa patética. Precisou o mestre repreender falta de humildade na igreja, falta de simplicidade. E estas coisas acabam corroendo a igreja do Senhor. Paulo diz, no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. A humildade, aliás, a unidade não se realiza sem a humildade. Então, nós precisamos de unidade e precisamos de humildade, a não ser que a gente tire esse texto aí da palavra de Deus. A não ser que a gente elimine este livro da Bíblia. Nós precisamos ter essas características, precisamos seguir esses princípios aqui, porque era exatamente o que estava acontecendo na igreja de Filipos, embora fosse uma igreja excelente, por assim dizer, mas Paulo consegue enxergar estas deficiências e que precisavam ser consertadas, melhoradas, a fim de que Deus fosse glorificado na vida daqueles irmãos. Se cada um só pensa em si, como pode a unidade ser alcançada? Os filipenses não devem ser movidos por rivalidade maldosa. Não devem ser movidos por motivos egoístas. Não devem buscar honra e prestígio para si próprios. Essa era a prática de alguns pregadores, inclusive na época de Paulo. Alguns pregadores em Roma, que Paulo censura, que Paulo fala, inclusive, nesse livro também, sobre eles, que está no capítulo 1, volte uma página, você vai encontrar. No versículo 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, que nós preguemos a Cristo por amor, como está no versículo anterior. Que nós preguemos a Cristo por humildade, por obediência ao Senhor. Que nós vivamos em unidade, em amor, em união uns com os outros. É verdade que para os ímpios, humildade é sinônimo de covardia, mas não para o cristão. Certo? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Então, nós devemos ser humildes e considerar o outro superior a nós mesmos. Eu tenho que considerar você superior a mim. E assim por diante. A gente considerar, se todos nós fizermos isso, nós vamos receber a graça de Deus, a bênção de Deus, a aprovação do Senhor na nossa vida. Quando somos transformados pela graça, a submissão pelo temor
se transforma em submissão pelo amor. E daí nasce a verdadeira humildade. Para Paulo, essa virtude está associada com a ternura de coração, com a bondade, com a mansidão, com a longanimidade e com a gentileza. E aí, eu queria ler 3 textos. Se você quiser abrir, o primeiro texto está em Atos 20, no versículo 19. Diz assim, Atos, capítulo 20, no versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provocações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O outro texto está em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, de 1 a 3. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O terceiro texto está em Colossenses 3, no versículo 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, nós precisamos demonstrar isso na nossa vida. Se nós, como crentes, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não demonstrarmos humildade, simplicidade, bondade, ternura, se nós não demonstrarmos seriedade como cristãos, eu pergunto, quem é que vai demonstrar isso? Nós temos o Espírito de Cristo. Você tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, você vai andar de acordo com a palavra. O Senhor Jesus conta uma parábola. A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como esse. Publicano. Ainda aponta, né, para o publicano. Eu sou um homem bom, mais ou menos assim. Eu dou o dízimo de tudo. Eu faço isso, faço aquilo. E aí ele foi se inchando, se justificando, se exaltando. E o publicano orou da seguinte maneira, né? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual dos dois foi justificado diante de Deus? Né? Tem lá na parábola. Qual dos dois foi justificado diante de Deus? Tem que haver humildade, tem que haver amor diante da presença do Senhor. Paulo disse lá em Romanos 7, 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, que poderia se vangloriar, ele se considerava o pior dos pecadores. Ele diz isso em 1 Timóteo 1,15. O principal dos pecadores. Terceiro e último lugar, meus irmãos, solicitude. Versículo 4, por favor, leia comigo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Temos o nosso irmão em alta estima. Estamos aqui para servir. Solicitude é uma disposição para servir. Ou queremos ser servidos? Nós precisamos ser solícitos. Nós precisamos fazer como Josué. Deus chega para Josué e diz, dispõe-te, Josué.
O que Deus queria daquela hora ali de Josué era que ele se dispusesse, se colocasse à disposição para a obra, para o trabalho. Solicitude. Se é assim, se nós temos autoestima para com o irmão, então devemos nos empenhar em buscar o interesse dele, a fim de auxiliá-lo. Precisamos auxiliar uns aos outros, servir uns aos outros. Paulo fala em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, nós precisamos ser servos uns dos outros em amor. Pedro, por sua vez, diz lá no capítulo 4, no versículo 10, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, imagine, cada crente tem um dom, pelo menos um dom. Todos nós temos dons. Então, você vai pegar este dom seu e servir a igreja do Senhor. Eu vou pegar o meu dom e servir a igreja do Senhor. E aí, todos nós, servindo a igreja, nós vamos potencializar o crescimento, o desenvolvimento, a unidade, o amor, o crescimento da igreja de Deus. Apesar de o crente buscar também os seus interesses, ele viverá em obediência ao mandamento. 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque não tem como a gente não buscar muitas vezes o nosso interesse, mas nós devemos amar o nosso próximo, disse o Senhor em Mateus 1,19. E João 13,34, o Senhor falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E Gálatas capítulo 6, no versículo 10, diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Portanto, meus irmãos, nós vimos aqui nessa noite, nós estudamos aqui nessa noite. Paulo, com muita alegria, com muita humildade, orientando, instruindo, censurando até aqueles irmãos, não como os pastores ou os bispos da igreja romana, que eram ditadores. Estava lendo um autor reformado, ou um reformador, e ele fez essa comparação. Os bispos da igreja romana são ditadores, fazem ameaças, mas não foi o que Paulo fez. Paulo, humildemente, ele se dirige àqueles irmãos com amor, com humildade, e aí ele, diante de tanta coisa boa que tinha naquela igreja, no meio daqueles irmãos, ele diz o seguinte, completem a medida da minha alegria, praticando estas coisas. Sim, eu quero que vocês completem a minha alegria, praticando estas 3 instruções. Unidade, humildade e solicitude. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração, para que nós possamos, Pai bendito, viver em humildade, unidade e solicitamente, ajudando uns aos outros, a igreja do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor mandou que fizéssemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado. Estamos aqui, Pai, humilhados como igreja, envergonhados, Senhor, também porque muitas vezes nos encontramos na mesma situação. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, pelas coisas que muitas vezes acontecem, mas que o Senhor, que é gracioso, nos dá muitas oportunidades para revermos, para nos arrependermos, para melhorarmos, para crescermos e amadurecermos. Muito obrigado pelo teu infinito amor, pela tua graça maravilhosa, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua instrução
pela tua correção, pela tua censura ao nosso coração. Porque o Pai corrige ao filho que ama. E nós somos teus filhos. E estamos aqui para isso, Senhor. Ó Pai amado, abençoa cada vida, cada um dos teus servos e servas aqui, nesta noite. Nós oramos gratos, Senhor, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, vamos ficar de pé?